Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com aquele Lobotomia, um programa assim, coração, emocional, intelectual, sensual, etc. e tal. Vamos começar o seguinte, Laerte, nesse terceiro e último bloco, que é sobre, assim, a visão do chargista no atual momento do Brasil. Eu queria saber essa coisa, o que é o que seria o prato cheio para um cara, para um cartunista atualmente? Seria o quê? Esses episódios políticos, esses candidatos que estão por aí. Desculpa usar uma frase de efeito, mas o prato cheio ou está na cabeça do cidadão ou não está. Porque essa ideia de reverbera no cidadão, reverbera. Né? Ou ele sabe o que ele quer dizer, e eu acho que todo chargista político tem que ser um colunista também, tem que ser uma pessoa de opinião. Então dizer que atualmente os políticos estão enchendo o prato dos cartunistas, dos chargistas, eu acho que é uma falsidade. Esse prato tem que ser alimentado aqui. Mas encheriam por que cargas d'água, você acha? Pelo ridículo que estão fazendo. Como se fosse um ridículo mais ridículo do que anteriormente, né? Pois é, mais ou menos ridículos. Pelo contrário, eu acho que o excesso de palhaçada, de ridículo e tal e tudo, pode até servir como ruído para uma reflexão política, que eu acho que a charge tem que ser. Uma coisa que eu estava falando com o Rodolfo, que é o nosso diretor, um dos nossos diretores aqui, ele está me mandando uma animação que teve agora, gringa, chamada Rio. E o diretor é brasileiro, e dizem que o herói de Rio, que é Rio de Janeiro, é uma arara azul, que eu já pensei no Zé Carioca, né? Que tem medo de voar. E você conhece, vamos ver esse trecho, você já viu isso? Vamos dar uma olhada. Vejamos. Oba. Oh, how I wish I was back in my cage with my mirror and my little bell. Pô, eu começo com a asa delta, hein? Don't worry, Blue. It's in your DNA. Tá no seu DNA. Friends can do it. How hard can it be? Sacanagem, jogou a arara. From the creators of the Ice Age trilogy. All right, Blue, you're flying. Sort of. Pô, com direito a Sérgio Mendes, né, cara? Brasil 76, cara. Aí, Sérgio Mendes, bunda. Eu tô olhando assim, isso é uma crítica, isso é uma sátira, isso é uma tiração de sarro, ou isso não é nada. O que você Não sentiu? sei, a gente só viu um pedacinho. Assim, poderia se dizer que é um Zé Carioca. Não, acho que não é, não. A figura do Zé Carioca acho que estava bem mais desenhada, assim, era um malandro carioca e tal e tudo. E tinha uma intenção política também, né, o Zé Carioca. Sim, de cortejar o Brasil e tudo, né? Nesse caso, não sabemos se é um cortejamento ou se é uma crítica. Essa arara é uma neurótica. Tadinho, porque o Tucano desbundou. Você viu que o Tucano estava turbinado, subiu, desceu, fez um monte de malabarismo e a pobre arara, ia lá, vacilava. Falei, e caiu numa asa delta. Eu falei assim, por que esse cara tem alguma metáfora? Tem alguma, não é? Porque... Eu fico vendo também a coisa da tecnologia, da animação, né? Esse negócio está chegando num nível assim, absurdo, de elaboração, né? Fodida, né? Eu, pessoalmente... A câmera faz assim, tão alto. Né? Eu, por exemplo, era fã do Walt, eu adorava ver o Pato Donald no papel. Mas, cara, se eu via uma Disneyland, via aquele Pato Donald grandão, assim, andando pela rua, eu ficava puto. Falei, não, esse cara não pode ser de pelúcia, não pode ser daquele tamanho. Você não acha que... Bom, no caso que eu queria dizer... Isso é um problema, de quebra da mágica para criança. Tá entendendo? Tem muita criança que... Porque eu vou lá na Disneyland fotografar com o Mickey Mouse do meu tamanho. Mickey Mouse é uma coisa impalpável. Você sente isso, você que quer pegar um personagem seu, um pirata daqueles, e botar em tamanho natural e fazer um parque temático. Você já pensou em fazer um parque temático? Eu não pensei. Mas a única regra... Laertolândia. Fazer uma Laertolândia, cara. Não ia ter nada. Não ia ter nada, só Deus. Eles não avaliam que só o fato de, que nem você falou, só o fato de você ver o boneco que era desse tamanho, era um tamanho de fantasia, ali, enorme do seu lado, já é uma quebra, uma coisa... Uma quebra, por exemplo, quando eu era criança... Nem sempre é uma maravilha. Você que é um cara que desenha, por exemplo, ilustradores de livro.
eu ia ler Monteiro Lobato. Aí, porra, eu sou um cara muito metódico. Aí vejo a tia Anastácia ali. Aí vejo... Aí, quando eu ia ver na televisão, as proporções, por exemplo, o Visconde de Sabor não podia ser do meu tamanho. Eu ficava puto. Não, ele tem que ser um Sabu. Sabe o que é? E não pode... Aquela voz não era aquela voz que eu ouvia. Você sente enquanto cara que escreve, assim, parece que quando tiram aquele do papel e botam voz, parece que perde... Parece, essa tem que ser uma passagem muito bem feita. Disso. Tem que ser uma passagem super bem feita. Não é que não possa ser feita, mas tem que, em primeiro lugar, respeitar o leitor e aquilo que ele construiu, provocado, né? O que é muito por difícil, você. Né? O que você acha de 3D, cara? Pois é, virou uma doença, né? Tudo tem que ser em 3D. Será que é uma mania tipo estereofônico e monaural? Você lembra? Acho que sim. O cara ganhou aquele brinquedo e não pode agora, quando de você vê tudo em 3D, parece que é uma janela para o infinito, talvez, né? É legal você usar essas coisas, mas tem que existir as outras ideias também. Passou um filme agora que chamava Mary e Max. É uma garotinha australiana que se correspondia com um velho... nova-iorquino, em boneco, em stop motion, que é aquele negócio de você fotografar o boneco assim, depois assim, depois assim. Não é rudimentar, é super bem feito, mas é muito... A técnica é antiquíssima, né? Puta, McLaren fazia isso, então... Mas a expressão é que é importante, né, é lindo, cara? porque o que está... Em cima de que esse filme fica lindo? Em cima de uma história incrível. Porque às vezes, o que eu acho que domina às vezes o artista bom do artista... O que diferencia o artista bom do artista ruim é aquele cara que se embevece pelo método. É o artista ruim, não é? Aquele que usa o método para criar um outro método, mesmo que seja o mais primitivo possível, é que é o verdadeiro artista que se expressa. A originalidade é uma coisa que a gente tem que sempre procurar, porque o ser humano depende da originalidade. E eu vou dizer uma coisa para terminar a vocês do fundo do meu coração. Se a gente não conseguir ser original, Deus vai inventar um. Boa noite.